boa noite para você que acompanha a programação da TV Gazeta, canal 19.1. Estamos de volta com mais um programa Confronto de Ideias. E hoje, no nosso programa, nós temos duas convidadas que são economistas. Nós temos a Gabriela, seja bem-vinda ao programa Confronto. Obrigada, muito obrigada. E também temos aqui a Luceni, que também é economista e vai estar aqui conosco no programa. Seja bem-vinda, Luceni. Obrigada. Bom, então hoje a gente vai falar um pouco sobre as questões econômicas, tanto do cenário político local como do cenário político nacional. Também tentar cotejar um pouco do cenário nacional, do que ele pode estar interferindo hoje também nas relações locais. Mas para isso, eu vou começar com uma pergunta um pouco mais genérica, né? E que vocês possam fazer uma avaliação e daí a gente dá um start e vai trazendo outras, né, ponderações. Eu queria perguntar então para vocês duas, né, qual é a avaliação que vocês têm? Nós já fechamos aí 6 meses, né, das gestões novas, né, que assumiram agora em 2019. Então, qual é a avaliação de vocês quanto à questão econômica do governo de Jair Messias Bolsonaro? Posso começar por aqui, Luceni? Pode. Então, a gente tem uma... Assim, quando a gente está falando das questões econômicas, a gente tem 6 meses ainda é um tempo relativamente muito curto. Então, são poucas coisas que dá para a gente perceber algum movimento. Mas o que a gente, em linhas gerais, a gente observa que ainda a gente tem muitos conflitos, a gente tem muitos problemas no campo político que dificulta, né, algumas atividades, dificulta a alavancagem da economia, como por exemplo, né, qualquer discussão no campo político, qualquer insegurança no campo político, a gente viu muito isso nas duas casas legislativas, né, com relação à discussão das reformas, a postura mesmo do próprio presidente. Isso causa algumas assim, insegurança no campo econômico. A gente percebe aí uma evolução ou um crescimento muito rápido, uma sobrevalorização, ou pensando do lado do nosso dinheiro, do real, a gente tem uma desvalorização do câmbio, porque cada vez que você tem qualquer descompasso entre o ambiente político e o ambiente econômico, a gente sente isso no sistema financeiro. Então a gente está tendo aí, por exemplo, isso é uma coisa que é muito forte de ver. A gente tem uma taxa de câmbio, né? Ou o real está perdendo muito a força frente a outras moedas. Está muito caro hoje para a gente sair do país, por exemplo, porque isso tudo é decorrente de muita instabilidade ainda, sem saber muito para que veio e o que vai acontecer. Então nós temos um cenário aí um pouco ainda nebuloso quando a gente olha, mas especialmente por causa do contexto político. Quando ele avança um pouquinho, que a gente percebe que diminui um pouco o conflito, reage melhor, você percebe que reage, mas ainda é bastante preocupante. A economia continua, a atividade econômica continua rastejando, quando não, a gente tem aí alguns segmentos caindo bastante, a taxa de crescimento está decrescendo, né? Então, mesmo sendo um período muito curto, a gente é bastante preocupante, porque se esperava que revertesse um pouco mais rápido, né? Desemprego ainda continua muito elevado. Aí você cria um clima, né? Um clima de desconfiança, um clima assim, as famílias estão preocupadas porque começam a ficar sem emprego, as dificuldades. Então a gente tem ainda um clima de bastante incerteza. Ok, Luceni. Gabriela, passo para você agora, né? Governo Bolsonaro, gestão Bolsonaro, Paulo Guedes, ministro aí da Fazenda. Sim. Qual é aí a sua perspectiva e qual que é a sua avaliação desses 6 meses, da perspectiva econômica dessa gestão? Bom, quando se chega numa casa nova, a primeira coisa que você faz, precisa de ver os defeitos, os problemas, as questões a se resolver, os ajustes que precisa se fazer. Então, ele está buscando fazer esse diagnóstico, verificar essas questões que, como ela falou, às vezes a gente precisa de soluções meio imediatas para socorrer, por exemplo, muita gente desempregada, etc. Mas para nós chegarmos na crise histórica que nós estamos agora,
isso levou-se um tempo e foi aumentando consideravelmente. Então, nós observamos que, pelas análises dos economistas do mercado, não são soluções paliativas que vão resolver as questões do Brasil. São projetos inclusive de lei que estão sendo discutidas, que vai ser resolvido a longo prazo, né? Então, a solução ela vai ser sentida muito lentamente, né? O que eles têm feito é esse diagnóstico, e tem buscado em cada setor tentar conversar e fazer alguns ajustes. Vai desagradar alguns lados? Sim, e tem desagradado, como é o caso das reformas que estão sendo feitas aí, que nós temos observado, né? Então, eu acho que está sendo produtivo, né? A reforma vai ser muito importante, principalmente a tributária, né? Porque ela envolve empreendedorismo, crescimento e diversos outros fatores aí que vão ajudar no crescimento do país. Então, eu acho que está indo num ritmo razoável. Acho que é de se esperar. Nós costumamos brincar que as crises são cíclicas. Na verdade, não é brincar, isso é teoria econômica, mas a gente brinca quando a gente remota lá os tempos bíblicos, que tem as 7 vacas magras, as 7 vacas gordas, né? Então, nós já passamos 5 anos aí de crise, tem mais 2 anos ainda de ajustes para a gente começar a deslanchar mesmo. Então, eu acredito que tem dado passos importantes nesse momento, nesses 6 meses aí, acho que tem sido positivo. Ok. Lembrando que hoje nós estamos na presença de 2 economistas para falar um pouco desse cenário econômico, tanto nacional como local. E para a gente startar a discussão sobre o cenário local, eu passaria agora mesmo a pergunta para vocês. Nós estamos também aí em 6 meses do governo Mauro Mendes, né? Qual é a avaliação de vocês, né, da gestão econômica de Mauro Mendes? E aí eu gostaria já que vocês cotejassem isso, né, até com a perspectiva de que hoje nós temos um secretário, né, de Fazenda do governo Mendes, que é exatamente o mesmo do governo Tati, né? Então, qual é aí a grande mudança, qual é a avaliação desse projeto? Okay. Luceni. Então, quando a gente olha para o contexto de Mato Grosso, né, a gente também, claro, se Mato Grosso faz parte do país, a gente tem um contexto nacional com algumas dificuldades, logicamente o estado de Mato Grosso tem também. Mas se a gente for olhar para Mato Grosso, em linhas gerais, para Mato Grosso, comparando com outros estados brasileiros, Mato Grosso não é o estado com mais dificuldade. Nós temos outros estados com muito mais dificuldades, nós temos estados com pessoas que ainda estão recebendo os salários do ano anterior, né? Agora, a gente tem também aqui, a gente tem várias dificuldades dentro do estado, né? Por exemplo, nós temos aí professores em greve, nós temos o salário dos servidores que está sendo ainda escalonado, então são várias dificuldades. Quando a gente tem uma equipe, né, que permaneceu, né, entendia-se que é interessante quando você mantém equipes de outros governos, até pela capacidade, mas também a gente viu que há os problemas, ou seja, ele, mesmo mantendo a equipe que já conhecia a situação do estado, né, trouxe problemas maiores para este governo, tanto que a gente entendia que vem com uma proposta e ela muda no primeiro dia de governo, mesmo já trazendo alguém que conhecia a situação do estado, né? Como é o caso do secretário de Fazenda, secretário de Educação, aí alguns outros do segundo escalão foram mantidos. Então, já sabia a situação e não consegue reverter esse quadro, né? E o entendimento que eu tenho é que Mato Grosso, eu acho que isso depois vai aprofundar em outros temas, mas Mato Grosso tem uma realidade que a gente precisa ainda explicar melhor para o cidadão que vive aqui em Mato Grosso, né? A gente tem que mostrar mais. Mato Grosso tem dificuldade como outros estados têm, mas a gente também não é o estado economicamente, né? Se a gente olhar do ponto de vista econômico, não é o pior estado brasileiro. A gente está numa condição mediana, certo? Poderíamos trabalhar em algumas questões um pouco diferente.
Foi boa a sua fala, que depois a gente vai tocar aí na questão da calamidade, né? Isso, daí Mas eu vou primeiro assim partir para essa análise mais geral, né? Para a gente pincelar e depois cotejar esses assuntos ao longo da nossa entrevista. Sim. Gabriela, qual a sua avaliação? Como que você, aí, economista, hoje avalia já esses 6 meses, né, fechados do governo Mauro Mendes nessa parte econômica? Ele vai no mesmo sentido do governo federal, né? Como ela também citou, os ajustes foram necessários. E a palavra principal hoje é a questão dos custos. É esse controle que o governo, nesses primeiros 6 meses, buscou fazer e tem tentado dar essa manutenção de controle de custos, né? Esses cortes, eles estão sendo feitos, inclusive até em âmbito de incentivos, que está aí as discussões, né? Que a gente acredita que vai aprofundar, que é a questão do FETAB e outras situações. Então, eu acho que essa questão de fazer a conta, tentar fazer a conta fechar, porque até anotei aqui a questão do déficit do Estado, né, que assim, ele fala que o ano superou 832 milhões, né, e o financeiro para 2,25 bilhões, né. Então, a conta não fecha. O que precisa fazer para a conta fechar? Aonde a gente precisa mexer? E quando você fala em redução de custos, precisa-se, primeiro, ter bastante consciência que é um mal necessário e precisa fazer esse ajuste. E aí, quando você, às vezes, tira algum benefício, alguma situação que vem promovendo, por exemplo, a questão dos incentivos que gera emprego, que gera renda, ele, às vezes, precisa ser cortado, mas para começar tudo lá de baixo e depois ele continuar. Isso, eu acredito que mesmo depois dessas reformas, a gente precisa fazer os ajustes, né? Cortou o que não precisava cortar no momento inicial, agora talvez já não precise tanto mais, né? Então, essa força, essa veemência em relação a custos, ela é necessária nesse primeiro momento, né? Porque nós chegamos a esse ponto justamente pelo excesso de gastos. E por outros motivos também, alguns repasses que vêm reduzindo, outros foram cortados, enfim. Quando fala em primeiro semestre, a palavra é custos. Ok. É bem interessante a gente tratar desse assunto, né? Já entrar na questão local. Na semana passada nós estivemos aqui com o Sintep, né? E o Sintep veio justamente fazendo uma fala, né, que a Lei 510 de 2013, que é a lei da dobra do poder de compra, né, que a educação, né, conseguiu, né, nesse ano, ela não está sendo mantida pelo atual governador. Então, de 2013 até hoje, e até eles disseram, né, mesmo o governo Táxi, com todo o enfrentamento que teve com o funcionalismo público, manteve a Lei 510 de 2013, né? E hoje nós temos professores em greve, 60 dias sem aula, professores com salários cortados. E aí eu queria agora a análise de vocês, como economista, né? O Estado realmente precisa fazer isso, né? O Estado precisa realmente não atender esse direito que foi adquirido em 2013? Então, algumas coisas, a gente fala muito assim, algumas coisas tem que cortar, mas ninguém toca na questão. O Estado, ele é um Estado que precisa trabalhar, porque a gente nunca vai ter dinheiro suficiente. Isso é uma lei básica da economia, certo? A gente tem sempre necessidades acima daquilo que a gente tem disponível. Então, quando fala de dinheiro, não precisa nem ser formado em economia para saber disso. Se usar de forma equivocada, de forma errada, vai faltar. Então, o Estado, quando a gente está falando do governo do Estado, a gestão estadual, a gestão municipal, qualquer gestor público, ele tem que trabalhar, ele tem que administrar melhor o uso dos recursos. E nem sempre a administração é desrespeitar o que está posto, certo? Aí aquilo, eu costumo dizer assim,
o próprio gestor, a própria área pública ensina o conceito de economia errada. A Gabriela, ela deve saber disso, que ela é formada em economia. A gente fala, vamos fazer economia, vamos cortar. Gente, se você está falando que vai cortar, você não está fazendo economia. Os estados brasileiros, e aí não é só Mato Grosso, não é problema só de Mato Grosso, os estados brasileiros estão sofrendo, estão deixando de pagar salário, de pagar fornecedores, de investir nos estados, de investir na atividade econômica ou em qualquer área, porque não fizeram economia. O que significa? Não fizeram o uso adequado dos recursos que têm, e especialmente do dinheiro. A gente sabe que no Brasil o dinheiro é desviado de todas as formas. Então, esse Estado brasileiro, ele é muito rico, ele é muito, do ponto de vista econômico, ele tem muito poder. Senão, ele já tinha se sucumbido, certo? Então, tudo bem que a gente sabe que o Estado é muito difícil de quebrar, mas ele não dá conta. Agora, temos que preocupar com medidas de gestão, né? Gestão mais eficiente dos recursos, né? Agora, eu vejo assim, tem que ter, e isso é uma coisa que surpreendeu, qualquer gestor, um governador, um prefeito, ele tem que lidar com essas questões. Em Mato Grosso, a gente não esperava que fosse assim no primeiros 6 meses. O outro governo demorou um pouquinho mais, foi de 2 anos para lá. Neste foi nos primeiros 6 meses, por vários fatores. E as pessoas precisam de lidar com isso, de negociar. É isso que o funcionalismo público pede. Precisa negociar, porque não estão pedindo assim, tem que pagar agora. O Estado tem alguma coisa que pode? Tem, outras que não pode fazer, não dá conta de pagar tudo. Mas primeiro queremos que apresentem proposta. Então, eu entendo dessa forma. O diálogo é a solução neste momento, porque o resultado, a gente precisa de melhorar a gestão, mas a gestão não vai dar retorno tão rápido como a gente precisa, porque a desorganização da gestão pública, ela é de muitos anos, né? Ela não é problema de governo, ela é problema do Estado brasileiro. Então, eu acho que tem que lidar com essa questão, certo? Tem que negociar. É claro que eu vejo que a proposta é, vamos trabalhar mais com o pé no chão, eu não posso assumir esse compromisso agora. Claro, mas uma forma ou outra tem que achar, porque senão as crianças não voltam para as escolas, né? A gente vai ter mais dificuldade ainda, trazendo para a questão econômica, essas questões, esse tipo de coisa, né? Você impacta demais. Nós temos em alguns municípios, ele sobrevive com dinheiro que é pago, tanto para o servidor ou com alguma instituição pública instalada lá. Ele vive disso, certo? A maioria dos estados, dos municípios de Mato Grosso, certo? Claro que tem municípios que não depende muito, ele não presta muita atenção do que ele precisa do governo, mas tem município que precisa sim, e ele vive da renda que vem do governo federal por meio de pagamento de servidor ou de diversos serviços, do emprego que o serviço público gera. Então isso é muito importante, tem que ter essa atenção, porque isto cria uma expectativa negativa e a economia, sob o efeito de expectativa negativa, é muito ruim. Ok. Bom, a gente terminou esse primeiro momento aqui, né, do programa Confronto de Ideias. Eu vou voltar com essa mesma pergunta para a Gabriela no segundo bloco, tá? Então nós iremos a um breve intervalo e já voltamos com a Luceni e com a Gabriela, que são economistas e que estão fazendo hoje uma avaliação do cenário econômico, tanto nacional como local. Since you got me like that, I be like, baby, why you so fine? Gotta make you mine. So hard to find. They be like, oh, how'd you do the thing? The way that you do it and she ain't even show. Adai Acessórios, Shopping Estação Cuiabá, piso L2.
A sua saúde agradece quando você se preocupa com ela. E cuidar da hipertensão é uma forma de manter seu coração tranquilo. Afinal, 1 em cada 4 pessoas sofrem com ela. E para te ajudar, a Unimed Cuiabá oferece o programa Sob Controle. E ainda está com ótimas ofertas em todas as farmácias Unimed. Ômega 3, R$ 34,90. Medidor de pressão digital, R$ 89,90. Balança digital, R$ 62,90. Viva bem e conte com o nosso apoio. Farmácia Unimed Cuiabá, 3648-8888. Ligou, pediu, chegou. O restaurante Vila dos Lagos abre suas portas para servir Mato Grosso. O melhor das comidas típicas, com carnes, peixes e o churrasco, conforme manda a tradição. Nas festas sob encomenda, fazemos o boi no rolete e também o porco no rolete. E o costelão de chão. Comer bem num ambiente agradável, cercado de natureza, água e cachoeiras. O restaurante Vila dos Lagos está a 20 quilômetros de Cuiabá, na Estrada do Manso, junto com o Aquapark. Faça agora mesmo a sua reserva pelos telefones 99999-9102 ou 99952-0330. Nota Cuiabana. Quanto mais você pede, mais você ganha. Peça sua nota fiscal de serviço e concorra pela Loteria Federal a mais de R$300 mil em prêmios e até 30% de desconto no seu IPTU. Com a Nota Cuiabana, nossa cidade também ganha. Mais em obras e mais serviços de qualidade. Cadastre-se e consulte o regulamento no site www.notacuiabana.com.br. Prefeitura de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. O programa Gisele Almeida desta semana está imperdível. Teremos uma matéria muito legal sobre rinoplastia com o Dr. Eduardo Salter e mais. Cuidados com a pele. Tem que passar o quê? Filtro solar. Dica de viagem com Então Vá. Pati Graf vai agora para onde? Floripa. Tudo isso e muito mais aqui no programa Gisele Almeida. Oferecimento Sushi Mais, especialmente delicioso. Acessórios Adaia, Shopping Estação Piso L2 e Tânia Baggio, excelência em micropigmentação. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Confronto de Ideias. E hoje as nossas entrevistadas são duas economistas, a Luceni e a Gabriela, que estão conosco para fazer uma análise geral, tanto do panorama nacional como do panorama local econômico, já que a gente tem novos governos, né, e novas perspectivas aí dentro do trilho econômico. E aí a gente ficou, né, com a Gabriela no segundo bloco, né, agora, seria justamente sobre uma análise geral, né, da perspectiva econômica da gestão Mauro Mendes. E aí eu quero só lembrar para sua análise, Gabriela, que na campanha eleitoral, que parece que a questão do funcionalismo tem sido uma ponta, né, importante na balança aqui, houve uma promessa do governador com relação à manutenção da RGA. Né? E quando ele inicia o seu governo, ele diz não para a RGA dos servidores públicos e diz não para o cumprimento da Lei 510 de 2013, que garante a lei de dobra poder de compra. Então, qual a análise que você faz, então, hoje dessa gestão econômica? O serviço público, uma coisa depende de outra, né? A questão do serviço público, ela está mais ligada à questão de cofre público. E nós sabemos hoje que o cofre público está deficitário. Ele não consegue mais se enquadrar dentro da lei da responsabilidade fiscal, que existe justamente para que mantivesse esse equilíbrio. Mas nós chegamos a um ponto que não conseguiu se manter. Então, o que acontece? Ele não tem de onde tirar. Quando se estuda as possibilidades, precisa fazer os ajustes fiscais, precisa melhorar os cofres, sim, mas tem que ser uma coisa por vez. A gente entende que o EJA, sim, é uma coisa justa, a gente precisa ter as correções, né? O servidor, tem servidores que vêm há muito sem federais, nós temos exemplos. E os nossos, no caso dos nossos estaduais, foi conseguido fazer esses pagamentos, não foi fácil, com dificuldades, eles tiveram
tiveram que enquadrar o orçamento, fazer ajustes, enfim, parcelamentos, e conseguiram fazer esse pagamento na gestão anterior. Nessa gestão, nem isso se cogita a possibilidade, porque uma coisa depende de outra, precisa das outras reformas estarem prontas, né? E eu não sei o que se pensa, não só para Mato Grosso, como para todo o país. Eu chamo atenção para análise, nós temos um país no Oriente, eu não me recordo agora, não sei se é a Eslovênia, eles têm hoje 90% do serviço público eletrônico. Ou seja, cada vez mais o governo ele tem que se modernizar, ele precisa reduzir custo. Então, ela falou de municípios também, essa questão de dependência exclusivamente de fundos, tanto o Estado como o município são como se fossem empresas, embora são do setor público, eles têm que funcionar e eles têm que atender um cliente que é a população, né? Então, para isso tem que existir agora, no momento de crise, é que surgem as grandes ideias, o empreendedorismo, a criatividade, né? Nesses cortes de custos que conseguem as soluções. Quanto ao RGA, o fato dele ter prometido e não conseguir cumprir isso, não tem como fazer milagre. Se tiver a receita, eu acho que eles estão estudando. Está sendo estudada essas possibilidades, mas é uma coisa justa, como eu já repeti, eu sou a favor, eu acho que tem que se executar, mas precisa ter como, né? E isso eu acho que está sendo discutido. Okay. Posso fazer só uma consideração? Sim, claro. Quando eu falo da sobrevivência de algumas regiões com o dinheiro público, na realidade não é dependente de repasses, é que a atividade é repasse por meio da renda, ou seja, o trabalho, né, o município, ele tem lá atividades, por exemplo, um município onde tem funcionalismo público federal, você tem a Universidade Federal, a Polícia Rodoviária Federal, ou você tem as bases da Polícia do Estado, da Polícia Militar, da Polícia Civil. Essas famílias geram atividade. Renda, então, né? Isso, a renda do trabalho. Então, são atividades importantes, Sim. né? Porque se a gente olhar a saúde, a segurança, tanto na esfera federal como na esfera estadual, ela tem estruturas montadas nos municípios e estas famílias fazem girar. Então, tem essa dependência, mas é da renda do trabalho. Uhum. E, claro, logicamente, nós temos município que depende mesmo do repasse. Mas eu estou dizendo assim, né? Você pega, por exemplo, nós temos municípios que têm a Universidade Federal, tem as universidades privadas, mas também tem a Unemat e tem a Universidade Federal, tem estrutura das polícias, tem estrutura de saúde. Essas áreas empregam muito. O setor público emprega muito nesses municípios e gera a atividade econômica. Só para não é só o fundo de participação dos municípios, que tem alguns que é muito importante isso, mas a atividade também do setor público, a geração de emprego no setor público dinamiza muito essas economias. Sim, o CAGED ele evidencia bem, ele mostra isso, né? Quando a gente consulta lá população por município, população, atividade empregadora do setor público. Então, geralmente as maiores cidades, onde tem a maior população, ela conta com estrutura de fórum, né? De, às vezes, Procuradoria-Geral da República, Ministério Público Federal. Todas essas instituições. Todas. Isso aí certamente gera renda, Saúde renda e segurança, maior. Especialmente, elas impactam muito no território. Sim. Mas aí, assim, a análise ela vai adiante, ela vai além, né? Acho que para fomentar uma economia local... eu só queria corrigir eu só queria mostrar que eu não estava falando neste sentido, só complementar. Okay. Acho que o fomento da economia local dos municípios ela vai um pouco além disso. Sim, com certeza. Isso. Com certeza. A gente vai ponderar daqui a pouco, né, os pontos, né, mais temáticos, né? Isso eu acho que vocês vão estar complementando mais. Mas eu queria, né, eu percebi que quando a gente começou a falar sobre economia, tanto no Brasil como no Estado, em todos os momentos a gente falou do trabalhador, né? Então parece que a questão da economia e trabalho, ela é intrínseca, né? Não tem como desligar isso. E agora no dia 21 de julho, né, o presidente Jair Bolsonaro, em entrevista, disse que cogita a possibilidade de redução da multa para o empregado que for demitido sem justa causa. FGTS. Essa multa hoje ela é de 40%,
e ele, né, entende que isso possa ser discutido. E aí eu quero, né, até fazer a leitura para você que está em casa, quando ele foi questionado sobre isso, no qual o presidente diz a seguinte coisa, que o brasileiro precisa escolher, ou ele tem menos direito a emprego, ou todo direito e desemprego. Então eu gostaria que as nossas economistas comentassem um pouco sobre isso. Qual é a realidade? Eu quero começar agora nesse segundo bloco com você mesmo, Gabriela, para falar desse assunto aí pra gente. Porque a conta não fecha, né? Se você... O FGTS, ele é um dos itens que gera o custo no caso de rotatividade, da demissão, né? Quando o funcionário ele é demitido sem justa causa, o empregador ele tem que pagar 40% de multa. Eles querem reduzir essa multa e o que acontece? Quando o presidente se refere a isso, é porque se você tem um direito maior, às vezes o empregado, o empresário, aliás, ele tem um custo maior, né? Não é só esse fator, existem outros N fatores que oneram o custo do empresário, da empresa. Mas nós estamos falando aqui de FGTS, que é um assunto isolado. Mas quando o presidente fala nisso, ele não quer dizer só de FGTS, ele fala direitos. Na verdade, ele fala de todos os direitos trabalhistas como um todo. Então, se você amplia muito os benefícios, isso onera a empresa. Mas, ao passo que onera a empresa, também fomenta a renda, aumenta a economia. Então, você seria adepta do menos direito e mais emprego? Não é essa a questão. Nós estamos aqui fazendo uma análise técnica, nós vamos falar dos dois lados. Quando a gente fala que quando onera o empresário, ele tem menos capacidade de contratação e isso também imediatamente já reduz o fomento da economia e gera menos emprego, né? E por outro lado, tem a questão do fomento da economia por parte do trabalhador, que se ele saca um valor um pouco maior do FGTS, ele tem mais recurso para gastar no comércio, né? Então, os dois lados têm os seus pontos de fomento da economia, mas o lado do empresário ele é muito forte quando o presidente diz isso, porque se ele tiver menos custo com a questão do empregado, ele pode investir em novas capacidades, em aumento da sua capacidade produtiva, em novas unidades, que isso permite a ele novas contratações e gerar novos empregos. Ou seja, se ele tem um custo menor com um que ele demitiu, ele pode usar esse diferencial aí para novos investimentos e contratar mais pessoas futuramente. É o que ele... assim, a grosso modo, a gente tenta, dando esse exemplo, explicar. Luciane, menos direito e mais emprego ou todo direito e desemprego? Como que você analisa a fala aí do nosso presidente quanto a essa questão econômica? Eu vejo assim, tem várias considerações, como a Gabriela está falando. A gente tem que entender, nós podemos não ter direito nenhum que o desemprego vai existir. O desemprego, ele é um produto de um sistema que está posto, certo? Então, com muito direito ou sem direito, desemprego nós vamos ter. Inclusive, o desemprego considerado aí, a gente estuda isso, que desemprego é permitido. Se você tem uma taxa, você não pode ter uma taxa muito elevada, mas em qualquer economia capitalista, desemprego é permitido. Certo? Então, você tem que ter, a gente chama isso de taxa natural de desemprego, com ou sem. Outra coisa que a gente tem que observar é que nós temos um ministro da economia, que ele tem uma linha, né? E aqui eu não estou dizendo que o ministro ou que o presidente está totalmente errado. Ninguém está totalmente errado, nem totalmente certo. O ministro, inclusive é um dos melhores ministros desse governo, é o ministro da Economia, tem clareza no que fala, tem certeza do que está colocando, tem um perfil, o perfil dele é um perfil liberal, ele deixa claro isso, né? Vem há muito tempo o mercado de trabalho, quando a gente está falando de trabalho, de emprego no caso, né? O trabalho nunca vai acabar, nós estamos falando do emprego. Vem-se há muito tempo, tem o José Pastore que há muito tempo pede a flexibilização do trabalho.
Aí não achava terreno fértil, porque a gente sabe que quem estava conduzindo a nação não tinha esse perfil, não tinha essa linha. Agora tem com este governo, né, que tem esse entendimento. E é necessário algumas transformações, certo? Então, aí, na sua pergunta, é mais importante mais direito e menos emprego, né? Ou o contrário, né? Eu ter menos direito? Não, a gente tem que ter, é outra coisa que a gente tem que avaliar. Nós precisamos de ter os direitos também. Não podemos esquecer que nós estamos, e aí é preocupante, a gente tem que pensar nisso, nós estamos mexendo, não que não precise, a sociedade, os sociólogos falam muito isso, as coisas mudam, a gente precisa evoluir também. Você mexe no Código Penal, você mexe no Código Civil, é natural, mas o que a gente está vendo é algo, talvez a fala dele é algo para esconder um pouco isso. Tem lutas de 30, 40, de décadas, de muitas décadas, com relação às conquistas em diversas áreas neste país, na área ambiental, na área do trabalho, na área da saúde. Estas conquistas, né, não é só porque eu tenho um perfil liberal, eu sou um presidente que eu vou mexer a qualquer jeito. Então, a linha, e eu acho que é importante, sim, é o perfil do ministro, ele precisa discutir isso, mas não, a questão de mais ou menos, não, você tem direitos importantes que levamos décadas para conquistar, certo? E que o país já mostrou que é possível, uma coisa importantíssima na questão do emprego, que é valiosa e que mexeu nos direitos, mexeu na legislação, que é o trabalho intermitente. São questões que eu preciso ajustar, porque eu também preciso olhar o lado da atividade econômica. Não adianta nada eu fazer do lado de cá muito rígido e o empresário do lado de lá não abrir essas vagas de emprego. Então, a gente tem que olhar isso. E agora, a gente precisa ponderar isso, não destruir também as grandes conquistas, mas também não inviabilizar o outro lado, porque eu preciso do empregador, né? Então, e pensar assim, esse país está precisando, não é só mexer nos direitos, só destruir o que levou muito tempo para conseguir. Nós precisamos ver, no início da fala, ela falou, né, do empreendedorismo, essa coisa. Nós temos um país que, quando a gente fala de empreendedorismo, é aquele empreendedorismo que não gera impacto. Eu estou deixando de fazer alguma coisa e criando outra porque eu perdi meu emprego, eu estou precisando para poder comer. Então, esse país precisa de fazer com que a geração de emprego seja porque nós tivemos investimentos, nós tivemos desenvolvimento de pesquisa que levou a desenvolver produtos e trazer mais emprego para esta nação. Então, tem que pensar dessa forma. Então, essa coisa de mais emprego ou menos direito é para gerar um pouco de discussão e pôr algumas coisas por trás que você vai neutralizando. Uma cortina de fumaça. Isso, né? É uma cortina de fumaça. E vai acontecendo coisas, mexendo em direitos constitucionais, inclusive, que nós levamos muitas décadas para conquistar e que não pode acabar dessa forma. Mas também entendo que, claro, algumas coisas tem sim que pensar, tem que pensar em reformular, certo? Porque nós também precisamos de uma atividade econômica que gere mais emprego. E isso não é só mexer nos direitos do trabalhador. Esse Estado precisa de investir, ele precisa de criar mecanismo para investimento, né? E não é só ficar tirando os direitos. O trabalho, e aí a gente vê que quem mais, no caso de algumas atividades, são todos os trabalhadores. Mas em algumas afeta muito, parece que o pecador de tudo isso é o trabalhador e é o trabalhador do setor público. Então isso tem que pensar com mais cuidado. Eu achei muito importante a sua fala, né, que você trouxe aí uma questão, né, que a economia acaba que está sendo balizada pelos trabalhadores ultimamente, né? Assim, o problema econômico onde é o primeiro corte, entra nos servidores, nos trabalhadores como um todo. E aí eu queria puxar, né, hoje o nosso senador Jaime Campos, ele deu uma entrevista dizendo que acredita que a gestão Bolsonaro, o governo federal, não queira mais fazer o repasse do FEX, né, para os estados,
que é parte, né, daquilo que ele deveria receber como compensação pela Lei Candir, né? Ou seja, em 2018 Mato Grosso não teve esse repasse e, como o Jaime disse, 2019 não deve ter também. Então ele vê como já 2 anos perdidos para que esse recurso tenha vindo, né? E tudo isso por conta de qual lei? Da Lei Candir. Então a gente vai, né, estamos aí, a gente vai ter que finalizar esse segundo bloco e daí a gente volta com vocês para a gente discutir então sobre a Lei Candir, sobre os impactos dela aqui no estado de Mato Grosso e sobre os impactos dela naqueles que são considerados aí os barões do agronegócio no estado de Mato Grosso. Since you got me like I be like, baby, why you so fine? Gotta make you mine. So hard to find. Baby, like, oh, how'd you do the thing? The way that you do it and she ain't even sure. Adaia Acessórios, Shopping Estação Cuiabá, piso L2. A sua saúde agradece quando você se preocupa com ela. E cuidar da hipertensão é uma forma de manter seu coração tranquilo. Afinal, 1 em cada 4 pessoas sofrem com ela. E para te ajudar, a Unimed Cuiabá oferece o programa Sob Controle. E ainda está com ótimas ofertas em todas as farmácias Unimed. Ômega 3, R$ 34,90. Medidor de pressão digital, R$ 89,90. Balança digital, R$ 62,90. Viva bem e conte com o nosso apoio. Farmácia Unimed Cuiabá, 3648-8888. Ligou, pediu, chegou. O restaurante Vila dos Lagos abre suas portas para servir Mato Grosso. O melhor das comidas típicas, com carnes, peixes e o churrasco, conforme manda a tradição. Nas festas sob encomenda, fazemos o boi no rolete e também o porco no rolete. E o costelão de chão. Comer bem num ambiente agradável, cercado de natureza, água e cachoeiras. O restaurante Vila dos Lagos está a 20 quilômetros de Cuiabá, na Estrada do Manso, junto com o Aquapark. Faça agora mesmo a sua reserva pelos telefones 99999-9102 ou 99952-0330. Nota Cuiabana. Quanto mais você pede, mais você ganha. Peça sua nota fiscal de serviço e concorra pela Loteria Federal a mais de R$300 mil em prêmios e até 30% de desconto no seu IPTU. Com a Nota Cuiabana, nossa cidade também ganha. Mais em obras e mais serviços de qualidade. Cadastre-se e consulte o regulamento no site www.notacuiabana.com.br. Prefeitura de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. O programa Gisele Almeida desta semana está imperdível. Teremos uma matéria muito legal sobre rinoplastia com o Dr. Eduardo Salter e mais. Cuidados com a pele. Tem que passar o quê? Filtro solar. Dica de viagem com Então Vá. Patigraf vai agora para onde? Floripa. Tudo isso e muito mais aqui no programa Gisele Almeida. Oferecimento Sushi Mais, especialmente delicioso. Acessórios Adaia, Shopping Estação Piso L2 e Tânia Baggio, excelência em micropigmentação. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Confronto de Ideias. E o programa está muito bom, inclusive durante o intervalo aqui algumas análises foram feitas e a gente vai ouvir mais um pouco sobre elas. A gente vem discutindo um pouco sobre a questão econômica no cenário nacional, no cenário local. E todas as vezes que esse assunto foi apontado, a gente chegou no trabalhador, ou seja, o trabalhador é quem está sendo penalizado quando a gente fala de crise econômica. No entanto, a gente acaba tendo leis aqui, né, nacionais, estaduais, que de alguma forma privilegiam alguns poucos. E é sobre isso que a gente vai tratar agora, sobre a Lei Candir, aquela que se não tivesse, muito provavelmente Mato Grosso poderia ter uma receita de mais de 6 bilhões e que deveria ser compensada com a FEX, que seria
de 500, né, milhões no máximo, e que não está sendo sequer repassada para Mato Grosso. Então, qual a avaliação para vocês da Lei Candir e do impacto dela para a economia mato-grossense? Você vai com ela? Gabriela. Então, tem uma anotação que eu até fiz aqui. De acordo com dados da Secretaria da Cefaz, o Estado ele deixou de arrecadar quase 40 bilhões, ele fala que 39,417 bilhões entre 1996 e 2016, né, por causa da Lei Candir, sendo que apenas 4,49 bilhões foram devolvidos a Mato Grosso. Então, o que a Lei Candir previa, né, que a gente, pelo menos, qual foi a essência dela? Era que se tivesse esse incentivo fiscal, sim, para que incentivasse e privilegiasse a questão dos produtos primários. Qual que era o objetivo? Dar maior competitividade aos produtos brasileiros, né, no exterior. Nós pudermos competir melhor lá fora. Tá? Isso é importante para o país? Gera divisas? Gera. Só que ao passo que isso aconteceu, também falou-se numa compensação do governo federal para o Estado, já que o Estado não contaria com essa arrecadação, que é a questão do ICM sobre esses produtos. Então, só que o que acontece? Essa compensação, ela foi se distorcendo ao longo do período, foi se distorcendo, fazia-se um ajuste aqui, uma reforma, um aditivo ali, e por fim, agora, por último, o Tribunal de Contas decidiu que ela não deve mais ter esse repasse. Então, como que fica? Já que foi criado com uma intenção, com um objetivo, porque esse recurso precisa estar aqui no Estado, né? A ideia dele é investir em infraestrutura, educação, saúde, né? Na gestão anterior nós vimos a questão dos hospitais. Então, precisa ser revisto, sim, precisa ser ajustado, né? Porque, então, já que não tem essa contrapartida, vai ter que se cobrar, vai ter que sair do bolso de alguém. De que forma que isso vai ser feito? Isso eu acredito que está sendo discutido, né, em todas as partes aí. Então, quando falar, mas você é a favor de A ou B da forma X ou Y, eu sou a favor de que seja feito da forma justa, porque quando nós falamos em economia ela é a principal ciência social, né? Nós tratamos números, bilhões, são índices, mas quando nós estamos falando de tudo isso, nós estamos nos referindo a pessoas, né? A população, a trabalhadores, independente de classe social, seja ricos, seja servidores públicos, nós somos uma população. O Brasil, ele precisa ser se visto dessa forma. Nós discutimos agora, o fulano votou no X ou no Y, algum não votou no que se elegeu, mas não importa, nós somos agora uma maioria e nós temos que estar unidos em prol de justiça, né? E que nós acreditamos que essas discussões, por mais que tenha questão política envolvida, sabemos que sim, mas que seja feito de forma, eu acho que a palavra é equidade, né? Lógico, nem sempre vai ficar certinho, esse tira X daqui, esse tira dali, a conta fecha, nós sabemos que não é simples assim. Mas nós queremos pelo menos aproximar, né, de uma forma que não fica muito oneroso para que é a bancada agro, né, do agronegócio nosso, que é muito forte e é importante para o Estado, mas também que não pese para a população que fica sem o recurso e os investimentos. Concorda? Então é nesse ponto que eu enfatizo e chamo atenção para isso, né? Porque quando a gente fala em imposto, o nome já é imposição, né? Aquilo é uma coisa forçada, é na marra, ninguém quer pagar, né? Mas ele é necessário, não podemos nem falar que é um mal, é um bem, que aquilo ali tem que ser transformado em um bem. É a forma como ele é gerido, né? A questão cultural até de corrupção, tudo isso está sendo revisto, né? Então, é bom que se altere essas leis, que faça-se essas reformas, né? Para que talvez mude também um pouco da cultura do país. Assim, acho que eu te respondi um pouco filosoficamente essa pergunta, mas os incentivos
a ideia deles é fazer com que o produtor ele fique mais competitivo, o seu produto fique mais competitivo, né? E é o que aconteceu na prática com Mato Grosso. Por isso hoje nós temos tanta competitividade, tanto que é o principal estado agroexportador do nosso país hoje, né? E você acha que isso reverbera em emprego? Proporcionalmente, essa conquista econômica tem sido... Sim, porque eu acredito que vamos supor que existisse sim uma alteração aí nessa questão de arrecadação, com novos investimentos, tanto públicos quanto mais públicos talvez, em infraestrutura. Eu acho que com o tempo, o ciclo econômico começando a desenvolver e andar com com esses novos patamares de impostos, a gente tende a gerar, sim, novos empregos. A pessoa fala, tem que tirar imposto, né? Outros já falam, tem que colocar, porque a conta do Estado não fecha. Então, é necessário. Lucianinho, Lei Candir, Mato Grosso. Então, eu acho que ela fala bastante ali. A gente olha para a Lei Candir, uma coisa é fato, tem que ser repensado, porque o valor que se manda, né, para substituir aquilo que deixa de arrecadar, ele é muito pouco. Ele é muito pouco, ele está perdendo o sentido, porque está congelado, não se reajusta, não se discute isso. A metodologia de cálculo tem que ser repensada. Agora, ele leva para uma discussão que é bastante interessante em Mato Grosso. Nós temos a atividade econômica em Mato Grosso, os principais produtos, o que puxa a balança comercial são produtos desonerados. Tudo bem que você já não está tendo a recompensa, mas para você não ter nada, você vai ter que pôr um assunto em pauta que no final do ano passado estava bastante em pauta, até pelo momento político que a gente vivia, e que deve retomar. Vai ter que se discutir um pouco esse grande negócio, né? Tem que também contribuir um pouco, porque a atividade nossa aqui, ela sai desonerada. Esse carro-chefe nosso da atividade econômica, ele sai desonerado, certo? E esse valor, aí falando da Lei Candir, esse valor que está sendo repassado, tirando a parte que passa para os municípios, sobre aí fica em torno de 28, 30 milhões, repetido ano a ano, e desse valor você põe 12 milhões você põe 12% para a saúde, desses 28 milhões você põe 12 para a saúde, 15 para a educação, vinculação tem o NEMAT também, o que sobra disso é que vai para outras atividades. Então, para um estado do tamanho de Mato Grosso, é um valor muito insignificante. Mas aí a gente tem que repensar, tem que rediscutir sim essa questão tributária no estado, né? Tem que pensar nessa atividade econômica que está aí, que foi incentivada a vida toda, precisa deixar para outros que estão querendo chegar, e essas que já estabeleceram, precisa ser discutida. E isso foi muito forte no final do ano passado, essa discussão do agronegócio, né? A tributação do agronegócio. Ninguém está falando, e claro, politicamente é algo antipático, ninguém quer falar de aumento de tributo, mas são questões, do mesmo jeito que nós estamos pondo a reforma tributária em pauta, tem que pôr essa também. E aí, Mato Grosso, entende-se que a discussão vai ser bastante acirrada, porque é uma atividade econômica que tem muita força, mas que a gente precisa cada um dar sua cota de contribuição. Entendi. Bom, continuando então nesse assunto, já que a gente estava falando de cota de contribuição, o assunto que está em voga agora na Assembleia é justamente o projeto de lei complementar, no que se remete à questão dos incentivos fiscais, né? Que inclusive avaliza aí os grandes, né, do agronegócio na questão dos incentivos, e ao mesmo tempo também fala da questão de nova taxação de impostos, né? Inclusive se remete à questão do ICMS. E aí eu queria entrar nesse tocante, né, fazendo também uma comparação com a fala do presidente da Fiente, né? Que ele disse que se essa lei for aprovada, Mato Grosso de cara, de início, já perde 10 mil empregos. Então eu queria a avaliação de vocês sobre isso.
Posso? Pode. A gente, sempre que fala da política fiscal, né, ou da questão tributária, a gente vai ter a pressão social. Eu diminuo o emprego porque vai ficar mais caro para mim. Mas é um assunto que alguém tem que enfrentar. Nós não estamos enfrentando a discussão da questão da Previdência? Vai ter que enfrentar. Agora é assim, ó. E aí, é claro, é aquela coisa, né? É a defesa, eles estão se defendendo aqui. E ao contrário que a gente pensa, a classe mais afetada é o comércio, é a atividade. A defesa da Fiente, do Gustavo. O Gustavo Oliveira, claro, faz parte, é o papel dele, né? Mas a gente tem o sofrimento que afeta mais essa atividade econômica e o comércio. Por quê? Você veja bem, tem classe, e a indústria, por exemplo, ou a que o Gustavo representa, ela nesse momento tem algumas coisas que estão mais, não necessariamente como o comércio. O comércio, por exemplo, porque o que é a discussão? E isso é importante, eu estou vendo agora, tem até nota do governo, tudo, porque a gente tem o discurso político, tem aquele lado que fala, vai aumentar tributo. O lado do gestor fiscal diz, não, isso não é a verdade. Então, tem as duas situações. O governo, ele está entre a cruz e a espada. Porque ele tem uma condição que vence agora, porque como que se dá incentivo fiscal nesse estado? Se dá incentivo fiscal por decreto, certo? E esses decretos, esses incentivos, eu tenho que validar isso no CONFAS, no Conselho Nacional. Nós temos a maior parte deles que não são, que é o discurso do governo. A Secretaria de Fazenda diz, eu preciso da segurança jurídica, porque vai vencer esses decretos, estas empresas vão ficar sem a segurança jurídica. Agora, isso é um lado. Quando você olha para o outro lado, se eles não tiverem esse incentivo, o que pode acontecer? Mesmo o gestor, a Fazenda falando que não vai aumentar tributos. A gente sabe que o discurso político, ele é inconsistente. Ele fala hoje uma coisa e amanhã o cenário muda, ele muda também o discurso. Então, o empresário do lado de lá, ali o pessoal que está na 13 de junho, que está nos shoppings, eles têm também, eles têm a preocupação, porque a hora que isso não tiver mais valendo, ele pode ser, se hoje ele tem lá 20, 75, estou dando um exemplo hipotético, 75, 25 aqui ele tem de incentivo, isso sai, eu posso, enquanto Estado, enquanto órgão arrecadador, eu vou ter a brecha para repensar isso. Isso não significa que ele vá fazer, mas os empresários sabem que o discurso político tem isso em qualquer lugar, não é o discurso do governador, não é o secretário de Fazenda. O discurso político, ele é inconsistente e ele muda muito rapidamente de acordo com o cenário. Agora, a categoria que mais está correndo risco é essa que a gente está vendo aí, a área de varejo, aquele pessoal que está aí com empresas de comércio, né, o setor de serviços. E dentro da atividade econômica de Mato Grosso, é o setor sobretaxado, o setor de transporte, porque os outros, a produção primária, ela é desonerada. Então, a gente tem que equilibrar isso, certo? Inclusive, para você que está em casa, né, se esse projeto de lei complementar 53 de 2019 não for votado até o dia 31 de julho, o rei do algodão, José Cupim, e o rei da soja, Iraí Imagem, perde aí alguns privilégios, né, que estão tendo no que se remete a essa questão dos incentivos. Então, aí é outra linha que a gente tem que discutir sobre incentivo. Incentivo não necessariamente ele é o mais adequado, porque você pode causar distorções. E a gente tem algumas escolas econômicas que ele parte do princípio que incentivo é igual quando você vai pôr o filho pequenininho para andar de bicicleta. Você cuida, põe as rodinhas até um tamanho. Passou daquele tamanho, ele ganhou equilíbrio, ganhou força, você solta ele. Então, o incentivo não é para a vida toda. Aí eu tiro essa, por exemplo, você citou duas empresas
que já sobrevivem sozinha há muito tempo. Então, eu posso ter outras precisando disso. Não é que o incentivo vai acabar, certo? Mas eu preciso ver quem vai precisar mais desse incentivo. Porque quando a gente olha do ponto de vista teórico, incentivo é quando a empresa está precisando ser protegida, precisando crescer, quero atrair ela para cá, certo? Eu vou rapidamente passar para a Gabriela também comentar sobre isso, porque a gente está finalizando já esse terceiro bloco, mas é muito importante sua avaliação acerca, né, dessa questão da lei. Quando a gente fala de incentivos, tem uma fala do Estado que é corrigir injustiças, e essa fala ela já vem desde nas gestões dos governos anteriores, né? Por exemplo, a empresa que ela tinha 100% de um incentivo fiscal, no caso do PRODEIC, por exemplo, ela não precisa desse 100%, ela com 80% ela sobrevive, né? Lógico que depende da situação. Existe comércio também, mas a gente fala principalmente da indústria, que é a que mais sente o peso da falta do incentivo, né? Então, é muito fácil a gente falar, com 80% ela sobrevive, mas ela sabe se a conta dela fecha ou não, né? Então, infelizmente, a questão equitária, ela é assim, eu preciso dar incentivo para outras empresas também. Então, é importante que isso seja feito, não só para o grande, mas também para o pequeno, né? E que essa demanda ela seja de forma igualitária, com equidade, né? Que todos possam participar e ter esse benefício, né? E lógico, enquadrados, porque também ele tem critérios que precisam ser seguidos, né? Eu já não concordo, até ela falou que principalmente no início a empresa ela precisa do incentivo, mas tem empresa, principalmente a indústria, ela precisa desse incentivo para sobreviver, senão a conta dela não fecha. E Gabriela, só rapidamente para a gente fechar, assim, bem objetivo, você concorda com a fala do presidente da Fiente, o Gustavo, que se esse projeto passar, Mato Grosso perde de início já 10 mil empregos? Eu acredito que não. Acredito que não, porque ele fala que ainda poderá incentivar, segundo o governo, a proposta era corrigir e ainda poderá incrementar cerca de 500 milhões a receita do Estado. Isso daí também pode ser revertido à geração de empregos, né? Então ele pode ser compensado de outra forma também. Ok. Bem, nós finalizamos então o programa Confronto de Ideias. Estivemos hoje com duas economistas, discussão maravilhosa, extremamente propositiva. Gabriela, muito obrigada pela sua participação no programa Confronto de Ideias. Eu que agradeço. A Luceni também, muito obrigada pela sua participação. Trouxeram informações, assim, acho que de grande valia para quem está acompanhando esse programa. E é importante para você que está em casa, né? Quando a gente fala sobre economia, a gente acaba entrando na discussão do trabalhador. E quando a gente fala de economia, a gente também entra na questão dos privilégios, né? Ou seja, para alguns privilégios, para outros perda de direitos. Tudo isso a gente acompanha por aqui no programa Confronto de Ideias. Obrigada pela atenção, tenham todos uma boa noite.